Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui nos vídeos. Bom, para vocês que me acompanham, vocês devem ter visto que uns 2 dias atrás eu postei um stories pedindo sugestões para os novos vídeos, falando sobre a minha vida aqui no Senegal, a cultura, algumas curiosidades. E as ideias foram muito legais. Sendo que eu mudei de ideia, eu resolvi pegar essas ideias, eu vou voltar para elas depois, eu prometo, porque elas foram realmente muito boas. Mas nesse momento eu queria conversar com vocês sobre como o Covid-19 tem afetado a nossa vida até agora. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando, mas vocês sabem que nessa situação as coisas mudam muito rápido, então eu já tenho algumas atualizações para vocês. Então a nossa situação é a seguinte: a gente está com 162 casos diagnosticados até agora no Senegal. Desses, 28 foram curados e a gente tem 134 em tratamento, se eu não me engano. Dentro desses casos que ainda estão ativos, ainda estão em tratamento, tem 2 que a gente ficou sabendo hoje que estão em estado grave. Até agora a gente não tem nenhuma morte, graças a Deus, mas essa é a nossa situação, 2 pessoas em estado grave. A gente ficou sabendo dos primeiros casos aqui no início desse mês, no início de março, e as coisas evoluíram muito rápido. Então, o presidente daqui, ele tomou medidas com rapidez, ele mandou fechar as escolas, então a gente já está aqui entrando na 3ª semana de quarentena. Ele fechou as escolas, ele fechou igrejas, ele fechou mesquitas, ele proibiu ajuntamentos religiosos, ele proibiu festas, ele fez uma série de proibições para que as pessoas não estivessem aglomeradas. E a partir desse momento a gente fechou a escola, né, do Instituto Dorcas, e a gente trouxe nosso material para ficar aqui em casa trabalhando. Depois que as coisas foram evoluindo e à medida que os casos foram aumentando, ele tomou algumas decisões um pouco mais duras. Então ele proibiu viagens intermunicipais, as rodovias estão bloqueadas, você só vai de uma região do país a outra se você tiver uma autorização expedida por um órgão da polícia e realmente precisa ser justificado o seu trânsito entre as regiões. E ele também proibiu circulação à noite. Então, a partir das 20 horas, toque de recolher até 6 horas da noite. Inclusive, estão circulando uns vídeos deles andando na rua, assim, a polícia batendo nas pessoas. A gente teve até uns casos, assim, bem desagradáveis, que eram pessoas da área de saúde que estavam largando do plantão, e aí eles foram para cima, bateram sem fazer perguntas. Então, assim, isso teve que ser ajustado, lógico, mas é um excesso de zelo que visa proteger a população. Então, a circulação ela não pode parar durante o dia. Ainda, o presidente ele ainda está tentando manter, porque vocês sabem que o Senegal ele tem uma situação muito peculiar, que é o seguinte: o índice de informalidade é altíssimo, o índice de desemprego, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente desenvolve, né, um projeto de desenvolvimento de ensino técnico para jovens, justamente para atender essa demanda da população, a essa carência específica de formação. Então as pessoas não têm, então elas vivem na informalidade e elas literalmente trabalham para comer para comer com o dinheiro que elas ganharam naquele dia. Então é muito complicado para o governo dizer que as pessoas não podem mais trabalhar e tem que ficar em confinamento. O presidente está tentando evitar isso, mas ele, por exemplo, tomou algumas medidas que foram bem interessantes. Ele já liberou uma verba no equivalente a 8 bilhões de reais para ser repassada a pequenos comerciantes, a pequenos prestadores de serviço, né, autônomos. Eu ainda não sei como é que vai ser essa distribuição, mas foi aprovado, então foi isso uma coisa que o presidente correu atrás para fazer rápido. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele se reuniu com políticos de oposição para discutirem soluções para o país. Isso realmente, assim, me deixou muito orgulhosa, e a conversa entre eles, apesar de que são inimigos políticos, mas foi bem civilizada. Eles conseguiram fazer isso, eles estão juntos buscando soluções para que esse problema não se propague tanto. As pessoas que estão suspeitas, né, que tiveram contato com os casos confirmados, elas foram postas em isolamento. Então a gente tem aproximadamente 1.500 pessoas em isolamento. E é dentro desse grupo de pessoas que estão sendo feitos os testes. Então, outra coisa que está sendo feita aqui são testes de massa. A gente tem todos os dias, às 10 horas da manhã,
um pronunciamento feito pelo ministro da Saúde, em que ele diz quantas pessoas foram testadas, quantas foram positivas, quantas foram negativas e quantas pessoas que estavam em tratamento foram curadas. Então, todos os dias, dia de semana, sábado, domingo, feriado, a gente está tendo essa atualização. Então, é coisa que a população ela já tem essa expectativa, né? Todo dia, 10 horas da manhã, a gente tem essa notícia. Outra coisa também é que os meios de comunicação de massa eles estão sendo usados pelo governo para conscientizar a população. Então, mesmo as pessoas mais humildes, elas têm noção do que está acontecendo, elas ouvem pelo rádio, elas ouvem medida de prevenção. O presidente aqui gravou um vídeo bem legal, ensinando como lavar as mãos, que circulou realmente assim pela rede aqui das pessoas. Então, a gente tem visto um esforço do governo para conter. A gente não sabe se eles vão conseguir conter ou não, porque é uma loteria, a gente realmente não sabe, e as pessoas aqui elas vivem aglomeradas, muitas têm que trabalhar, os transportes de passageiros foram limitados, carro, por exemplo, tem a capacidade de 5 pessoas, então agora tem uma lei provisória, mas todo carro ele só pode andar com metade da sua capacidade. Então, um carro de 5 lugares, como o nosso, por exemplo, a gente só poderia andar com 2 pessoas, o motorista é mais uma. Eles nem arredondam para mais, eles arredondam para menos. Moto, é proibido andar 2 pessoas juntas, só pode andar uma. Eles estão tentando, dentro do possível, fazer essa contenção e desestimular o contato entre as pessoas. A gente espera que isso diminua, a gente espera que seja contido. O Senegal é um lugar que tem algumas carências, saneamento básico, água corrente, muitas pessoas também não têm acesso à energia. É um lugar que é carente, é um lugar que tem certos problemas, as famílias elas são tradicionalmente muito grandes, mora muita gente dentro da casa, da mesma casa, eu acho que eu já comentei isso com vocês antes. Então assim, tem alguns problemas que se o coronavírus por acaso se propagar, vai ser como um rastilho de pólvora e vai dar ruim. Então, o que nós todos esperamos é que nessas próximas semanas, acredito que nas próximas 2 ou 3 semanas, a gente já tenha uma ideia se realmente o coronavírus vai conseguir ser contido pelo governo ou se algumas medidas mais extremas vão ter que ser tomadas. E em se tratando de medidas mais extremas, o que tem se ouvido falar é da possibilidade de um confinamento realmente obrigatório. Então, essa é a nossa situação. A gente tem aproveitado o nosso tempo para usar os contatos que a gente tem, fazer lives, procurar falar com pessoas de outros lugares, conscientizar a população. A gente também continua com a criação de codornas. Os nossos funcionários, a gente pagou os salários deles e a gente disse que enquanto a gente tiver condições, enquanto a gente tiver dinheiro em caixa, a gente vai pagar, mas a gente quer que por enquanto eles fiquem seguros, eles guardem o confinamento. Eu acredito que é a melhor política no momento, é a melhor prevenção. E a gente está pedindo a Deus que isso realmente acabe logo, que isso seja contido e se Deus quiser vai dar tudo certo. Um abraço para vocês, obrigada pelo apoio, até a próxima!